reedição, mas como não tinha lido, é como se fosse a primeira vez. Olá, estou aqui para te falar de Enquanto Lisboa Arde, o Rio de Janeiro pega fogo, do Hugo Gonçalves. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Companhia das Letras e à Pingui o facto de me terem cedido este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte e eu ainda não tinha lido este livro do Hugo Gonçalves. Este livro, a primeira edição, é de... deixem-me cá ver se eu consigo descobrir... Não? Não? Sim. A primeira edição, eu acho que é... A primeira edição deste livro eu acho que é de 2013, mas na realidade eu não tinha a edição anterior e, portanto, é como se tivesse sido publicado agora. Eu gosto muito da escrita do Hugo Gonçalves, gosto muito dos livros do Hugo Gonçalves e, portanto, para mim era impensável não ler este livro do Hugo Gonçalves. Daí estar aqui na minha mão e eu já o ter lido. Ora bem, este Enquanto Lisboa Arde, o Rio de Janeiro pega fogo, conta uma história de um português que vai, num momento de crise e num momento em que tem a cabeça mais ou menos a prémio, vai fugido para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Mas aí, no início a vida corre lindamente, não é? Praia, calçadão, bom tempo, cidade maravilhosa, mas depois acaba por ter um envolvimento mas depois acaba por ter um desenvolvimento em que se calhar as coisas não lhe vão correr tão bem como aquilo que ele achava. Há quem diga que o passado vai sempre atrás de nós e nós próprios vamos atrás de nós e, portanto, a nossa essência está lá e muitas vezes não podemos alterá-la. Este livro começa logo por ter uma mais-valia, que é a escrita do Hugo Gonçalves. O Hugo Gonçalves é um autor que escreve brilhantemente. O Hugo Gonçalves é um autor que nos dá uma visão do mundo muito interessante, muito bem pensada e muito bem cuidada. E este livro não é exceção. Este livro é, se quiserem, a confirmação de que o Hugo Gonçalves sabe muito bem as histórias que nos quer contar e essas histórias não são histórias ocas, são histórias que têm um propósito e são histórias que nos dão uma dimensão do próprio país e da própria visão de nós enquanto povo que são muito interessantes. Tanto mais que este jovem com esperanças de se tornar um escritor não deixa de ser profissionalmente um assessor político e não deixa mesmo assim de fugir para o Rio de Janeiro. Eu, apesar de tudo, fiquei com muita vontade ou mais vontade de conhecer o Rio de Janeiro e de ir ao Brasil. Mas muito dessa vontade eu acho que tem a ver com a magnitude da escrita do Hugo Gonçalves. Mais do que outra coisa, porque aquilo que me levou a dizer definitivamente eu tenho que ir ao Brasil foi muito das descrições do que o Hugo Gonçalves fez deste livro, dos vários sítios onde a história se passa e dos vários sítios que esta nossa personagem acaba por ir e frequentar. É, pois, uma escrita quase que nos dá cheiro, é uma escrita inebriante, é uma escrita fluida, é uma escrita é uma escrita que nos leva para onde ele nos quer levar. Ele leva-nos pelas descrições e dá-nos aquele ambiente e quase nós sentimos o cheiro. Ele dá-nos a narrativa e leva-nos pela história em crescente até nós não conseguirmos deixar de querer saber aquilo que vai acontecer a seguir. Ele leva-nos por onde ele acha que é o melhor para desenvolver o seu livro e nós vamos acreditando
naquilo que ele nos diz e acreditando que esse era o único caminho para desenvolver esta ação e para desenvolver este enredo. Por outro lado, temos o livro dentro do livro e vocês sabem que eu gosto muito desta intertextualidade, gosto muito quando o autor nos acaba por brincar connosco sobre esta dualidade e acaba por brincar connosco sobre esta forma de se expressar que a mim me leva sempre a pensar será que o livro dentro do livro é utilizado para dizer aquilo que as personagens não têm coragem de dizer na sua própria história? Mas bom, isso já sou eu a delirar e já sou eu a fazer interpretações se calhar demasiado como é que se diz? Se calhar demasiado ilusórias sobre o livro e sobre a sua construção. No fundo é, se quiserem, um livro sobre esta ideia de que nós somos responsáveis por nós mesmos, quer estejamos em Lisboa, quer estejamos no Rio de Janeiro, quer estejamos em Xangai, nós somos aqueles que acabam por, de alguma forma, ser levados por caminhos que nem sempre são os melhores. Tanto mais que neste livro há momentos em que acontece tudo ao mesmo tempo. Deixem que vos diga que eu acho que este título é brilhante, porque enquanto Lisboa arde numa crise económica, e quantas nós temos para recordar e saber que na realidade muitas vezes Lisboa arde, depois temos este Rio de Janeiro que pega fogo com todas as suas características, com todas as suas dicotomias e com toda a sua ambivalência. E isso é muito interessante de se ver e muito interessante de acompanhar. Enquanto Lisboa arde e o Rio de Janeiro pega fogo, é uma obra do Hugo Gonçalves que, como qualquer obra do Hugo Gonçalves, tem que ser lida, tem que ser falada e tem que ser explorada. Muito, muito interessante esta obra do Hugo Gonçalves. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Enquanto Lisboa arde, o Rio de Janeiro pega fogo. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.